Seja muito bem-vindo ao canal O Segredo dos Concursos. Eu me chamo Daniel Gasparotto e esse é o terceiro vídeo da série Lei dos Cartórios em Questões. Se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever agora e receber notificações de novos vídeos. Nós já abordamos os artigos 1º a 19 da Lei 8935 de 1994. Caso ainda não tenha assistido os outros vídeos, acesse agora a nossa playlist e acompanhe, porque está bem legal. Antes de assistir esse vídeo, leia os artigos 20 a 27 da Lei 8935 e depois volte para tentar resolver cada questão. A gente vai começar agora com uma questão de revisão. Essa questão caiu no CESP no ano passado, no Distrito Federal. E ela é bem parecida com outras que nós já tratamos aqui. De acordo com a Lei 8935 de 1994, é ato de competência exclusiva do tabelião de notas. Como sempre, você pode pausar o vídeo e tentar responder. Daí ele enuncia várias alternativas e você tem que saber qual é a correta. Compete ao tabelião exclusivamente lavrar atas notariais, formalizar juridicamente a vontade das partes, averbal o cancelamento do protesto, registrar nascimentos, autenticar livros empresariais. Bem, de cara, imagino que é fácil eliminar a alternativa D, né? Porque registrar nascimentos competiria aí ao registro civil das pessoas naturais. Averbal o cancelamento de protesto também está de graça aqui para a gente. Autenticar livros empresariais, talvez confunda aí quem está começando os estudos. E a letra A e B, que é o que pode induzir o candidato a erro. O artigo 6º da Lei 8935 elenca a competência dos notários. Formalizar juridicamente a vontade das partes, intervir nos atos e negócios jurídicos em que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, expedir cópias fidedignas do seu conteúdo e autenticar fatos. Aos tabeliães de notas, compete com exclusividade lavrar escrituras e procurações públicas, lavrar testamentos públicos, aprovar os cerrados, lavrar atas notariais, reconhecer firmas e autenticar cópias. Aqui você já tem a resposta da alternativa, que é lavrar atas notariais. Em relação à autenticação de livros empresariais, tem uma questão interessante aqui no Código de Normas de São Paulo. O item 147 das normas de serviço da Corregedoria da Justiça de São Paulo prevê que a autenticação dos livros mercantis será feita pelo Registro Civil das Pessoas Naturais, até que haja absorção pela Junta Comercial do Estado de São Paulo ou outra autoridade pública. Então, a autenticação de livros empresariais, ela em regra cabe às juntas comerciais. E as normas de serviço de São Paulo prevêem a possibilidade do RCPN autenticar os livros mercantis até que haja absorção pela junta comercial. Então, resposta correta, letra A, lavrar atas notariais. Temos mais uma questão de revisão da mesma banca, do TJ de Piauí. De acordo com a Lei Federal nº 8935 de 1994, ao tabelião de protesto, no uso de suas atribuições, cabe. É aquela questão que confunde o candidato em cada alternativa, mas se você conhece o funcionamento do protesto, você consegue eliminar aqui 3 alternativas de cara. Então nós vamos voltar aqui ao artigo 11, que enuncia as competências do tabelião de protesto, que é protocolar de imediato os documentos da dívida, intimar os devedores, receber o pagamento, dar quitação, lavrar o protesto, acatar o pedido de desistência do protesto, averbar o cancelamento,
averbar as alterações necessárias e expedir certidões de atos e documentos que constem de seus registros e papéis. Aí você verifica que cabe ao tabelião de protesto receber o pagamento do título. Se ele recebe o pagamento dos títulos protocolizados, então ele não vai indicar na intimação a conta bancária do credor para pagamento do título. Daí você já eliminaria a B, a D e a alternativa E. Sobraria a letra A e a letra C. Como o artigo não prevê averbar solicitações de protesto, e sim cancelamento e alterações necessárias, a alternativa correta é a letra C. Receber pagamento dos títulos protocolados da quitação e averbar os cancelamentos de protesto. Veja que é lei seca pura. Você tem que focar na lei seca para responder esse tipo de questão, não tem jeito. O examinador ele gosta de focar na lei seca porque o risco de recurso, de questionamento é pequeno, é menor do que uma questão polêmica, uma questão jurisprudencial em que a divergência pode trazer certo questionamento à resposta. Então vamos continuando a Lei 8.935 com os artigos 20 e 21, 12ª questão. Você pode pausar o vídeo e tentar responder. Considerando as disposições referentes à contratação de prepostos na Lei 8.935 de 1994, assinale a alternativa correta. Vamos analisar uma por uma e eu já vou supor aqui que você leu as alternativas e tentou responder. Alternativa A. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo substitutos e auxiliares como empregados, com remuneração fixada pelo Poder Judiciário e sob o regime da legislação do trabalho. O erro nessa alternativa está em Poder Judiciário. De acordo com o artigo 20, os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo substitutos e auxiliares como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho. Então, é o oficial e o notário que estipula essa remuneração de livre acordo com os prepostos, que são contratados sob o regime da CLT, e então há essa remuneração fixada, livremente fixada pelo delegatário. Não é o Poder Judiciário que fixa, certo? Há uma liberdade do delegatário, quando exerce sua função em regime de direito privado, de estipular os salários de seus funcionários. Cabe uma observação importante aqui, porque o artigo 48 da Lei 8.935, ele prevê um regime de transição. Por quê? Porque algumas serventias eram estatizadas e alguns funcionários eram, na verdade, servidores estatutários. Eles passavam por um processo de seleção e não eram regidos pela CLT. E aí o artigo 48 prevê a possibilidade de opção, dentro de 30 dias da publicação da Lei 8.935, de que o estatutário fizesse a escolha pelo regime seletista. Então, não ocorrendo a opção, os escreventes e auxiliares de investidura estatutária, ou em regime especial, continuariam regidos pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo, sendo vedada nova admissão por qualquer esse regime a partir da publicação da Lei 8.935. Então, não pode mais contratar estatutário, não há mais processo seletivo para escrevente, substituto ou auxiliar em cartórios, não como estatutário. Então, essa alternativa A está incorreta. Alternativa B.
Em cada serviço notarial ou de registro, haverá tanto substitutos, escreventes e auxiliares quantos forem necessários a critério de cada notário ou oficial de registro, após prévia autorização do juízo competente? Não, está incorreto. De acordo com o artigo 20, parágrafo 1º, cumpre ao notário ou oficial determinar quantos substitutos, escreventes e auxiliares serão necessários para o exercício da atividade, não havendo necessidade de prévia autorização do juízo competente. O que o delegatário tem que fazer é comunicar o juízo o nome dos substitutos, que são aqueles que vão responder no lugar do notário, no exercício da atividade, principalmente nos casos de afastamento do titular. Então, geralmente as corregedorias exigem que o delegatário comunique aí ao juízo tanto não só os substitutos, como também o nome dos seus escreventes. Próxima alternativa. Alternativa C. Os escreventes poderão simultaneamente com o notário ou oficial de registro praticar todos os atos que lhes sejam próprios. Daí ele vai, aqui nessa alternativa, exigir do candidato que saiba diferenciar escrevente de substituto. Olha, o artigo 20, parágrafo 3º, prescreve que os escreventes poderão praticar somente os atos que o notário ou oficial de registro autorizar, enquanto que os substitutos poderão, simultaneamente com o notário oficial de registro, praticar todos os atos que lhes sejam próprios, exceto no tabelionato de notas, lavrar testamentos. Então aqui ele troca substituto por escrevente. E a resposta correta seria: os substitutos poderão simultaneamente. Tá, Daniel? E qual a diferença entre escrevente, substituto e auxiliar? Os auxiliares são empregados com ou sem capacitação técnica para a função notarial e registral, que cumprem serviços gerais, conforme designado pelo responsável. Já os escreventes são empregados com capacitação técnica para a realização de atos que o notário ou o oficial de registro autorizar. Nesse caso, o escrevente ele pode examinar título, ele pode lavrar instrumentos, entre outros atos autorizados pelo oficial ou notário. Já o substituto, ele possui capacitação técnica plena, de acordo com o critério do delegatário, e é habilitado para a prática de todos os atos. Perfeito? De acordo com o artigo 20, parágrafo 5º, dentre os substitutos, um deles será designado pelo notário ou oficial de registro para responder pelo respectivo serviço nas ausências e nos impedimentos do titular. Então, perceba que o delegatário ele pode nomear vários substitutos, só que dentre eles ele tem que ter um principal, que vai responder ali na ausência do titular, de acordo com a previsão do artigo 20 da 8935. Próxima alternativa, letra D. Os substitutos não podem lavrar testamentos. Esse é um item que eu tenho frisado bastante aqui nessa série de vídeos, é que você deve se ater ao enunciado da questão. E a questão, ela está perguntando, está focando aqui, na 8935. De acordo com a 8935, assinala a alternativa correta. E, de fato, o artigo 20, ele menciona no parágrafo 4 que os substitutos não poderiam lavrar testamentos. É uma questão que já foi bastante discutida. Até porque o Código Civil de 2002, que é posterior à Lei dos Cartórios, prevê que o requisito do testamento público é que o testamento seja lavrado por tabelião ou por seu substituto legal. Então, como a lei, o Código Civil é posterior
a lei dos cartórios e a norma posterior revoga a norma anterior, aparentemente aqui há uma revogação tácita dessa vedação. Você tem que analisar as normas da corregedoria do seu estado, porque aí cada estado pode prever uma normativa diferente. Pode ter estado em que haja vedação para o substituto lavrar testamento. Alguns estados, nem mesmo o interino poderia lavrar testamento. Então, fique atento a isso. O item 14.3 das normas de serviço de São Paulo prevê que compete ao escrevente substituto a que se refere o parágrafo 5º, aquele substituto, o único substituto que vai responder nas ausências do titular, a ele compete responder pelo respectivo expediente nas ausências e impedimentos do titular da delegação, podendo inclusive lavrar testamentos. Veja que as normas de serviço de São Paulo autorizam que o substituto principal lavre testamentos. Sempre fique atento às normas da corregedoria do seu estado. Por fim, letra E. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, salvo no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal. Não faz sentido nenhum esse salvo aqui, por isso está incorreto. O titular do cartório ele responde em seu próprio nome pelas despesas do cartório, pela contratação de funcionário, pelos tributos, pelos investimentos, por toda a organização da serventia. Logo, se ele é livre para contratar prepostos também, não tem motivo de ser esse salvo aqui. De acordo com o artigo 21 da Lei 8935, o gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas a atribuições de funções e remuneração de seus prepostos, de modo a obter a melhor qualidade da prestação dos serviços. Entendido? Resposta correta, letra D. Os substitutos não podem lavrar testamentos de acordo com 8935. Questão polêmica. Vamos tratar agora da natureza jurídica dos serviços notariais e registrais. Como eu já frisei nessa série de vídeos, a atividade ela é exercida em caráter privado. A delegação do notário e registrador ela é um ato administrativo complexo. Lembrem direito administrativo, em que o ato administrativo complexo ela é formada pela manifestação de vontade de vários órgãos da administração pública. É assim com a delegação notarial e registral, que vai desde a viabilidade da delegação até o ato final da outorga. A investidura na atividade ela é personalíssima. A investidura se dá em nome da pessoa do delegatário, daquele profissional do direito que tem a fé pública para o exercício da atividade. Ah, mas a serventia tem CNPJ? Tem. Esse CNPJ ele é atribuído à serventia só para fins tributários e previdenciários. Tem aí uma instrução normativa da Receita Federal que prevê a necessidade de CNPJ para a serventia. Os tabeliães, os notários, os registradores, os delegatários, eles são agentes públicos no sentido amplo. Vou deixar para vocês aí o recurso extraordinário 842.846 do STF, que integrou aí o informativo 932, para que você leia a decisão, que é bastante importante. Os emolumentos recolhidos pelo delegatário possuem natureza jurídica de tributo e se qualificam como taxas remuneratórias de serviços públicos. E aqui vai um alerta.
Porque embora o STF diga que o tributo é uma taxa remuneratória de serviços públicos, as atividades exercidas pelo delegatário são atividades estatais, mas não são serviços públicos propriamente. São atividades que tidas como função pública lato sensu. Aí ele vai citar o exemplo de funções como legislação, diplomacia, defesa nacional, segurança pública, trânsito, controle externo. Então são atividades que estão no exclusivo domínio estatal e se confundem com o serviço público. Além disso, o STF te definiu que é inconstitucional norma da Constituição local que, além de conceder a aposentadoria de servidor público, vincula os respectivos proventos às alterações dos vencimentos da magistratura. O notário registrado ele não é funcionário público. Grave bem isso. Ele exerce atividade em nome próprio em regime de direito privado. E essa decisão aqui, do STF, ele traz a seguinte descrição sobre as serventias extrajudiciais. Olha, as serventias extrajudiciais se compõem de um feixe de competências públicas, embora exercidas em regime de delegação à pessoa privada. Competências que fazem de tais serventias uma instância de formalização de atos de criação, preservação, modificação, transformação e extinção de direitos e obrigações. Próxima questão para fixar tudo isso que nós falamos aqui. Assinale a alternativa correta, considerando o disposto na Constituição Federal sobre serviços notariais de registro. Vamos analisar aqui, ó. Letra A. O exercício do seu mistério corresponde à atividade empresarial, sujeitando-se a um regime de direito público, mas com responsabilidade regida pelo direito privado. Olha, não é uma atividade empresarial. Nem se sujeita a um regime de direito público com responsabilidade de direito privado. Na verdade, é um regime de direito privado, mas com responsabilidade aí regida pela lei, aí, por um regime híbrido de direito privado e direito público. Letra B. Exercem atividades estatais cujo exercício privado se submete à exclusiva fiscalização do Poder Executivo. Já falamos sobre isso. A fiscalização precípua cabe ao Poder Judiciário. Não é exclusiva do Poder Executivo. Letra C. Suas funções são típicas atividades estatais, consideradas como de execução de serviços públicos. Essa alternativa pode confundir bastante. Não é serviço público propriamente dito. Não é um regime de concessão ou permissão, mas um regime de delegação. Para o STF, não é serviço público propriamente dito. Grave bem isso. Alternativa D. É inconstitucional norma de Constituição local que lhes concede a aposentadoria de servidor público e vincula os proventos aí aos vencimentos da magistratura. Perfeito! Essa é a alternativa correta, a letra D. Já falamos aqui no slide anterior. Letra E. As suas atividades decorrem e são fundamentadas em atos estatais de concessão como instrumento contratual da delegação de serviço público. Não. Se é delegação, não pode ser concessão. Está incorreta essa alternativa aí, já elimina de cara. Então, a alternativa correta é a letra D. Mais uma alternativa aqui para fixar o que estamos tratando. Também caiu no concurso do Rio Grande do Sul, em 2019, pela Banca Vunesp. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que as custas judiciais, os emolumentos concernentes aos serviços notariais e registrais, possuem natureza, letra A, não tributária, sendo classificadas como preço pública, sendo classificadas como tarifas remuneratórias de serviços públicos. Veja, se a tarifa não pode ser pública. A tarifa ela é típica de regime de direito privado,
É um preço público de remuneração de serviços de concessão. Então, essa alternativa não faz sentido. Tributária, qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços públicos? Perfeito. Essa alternativa está corretíssima. Lembrando que já falamos que, embora seja uma taxa remuneratória de serviços públicos, ela não é, a atividade não é considerada serviço público. Veja que na mesma prova, no mesmo concurso, caiu uma questão aqui em que ele tinha uma alternativa que considerava como execução de serviços públicos. E esse não é o entendimento do STF. Então, pode confundir bastante esses termos aí na hora da prova. Letra D. Tributária qualificando-se como preço público? Não, né? Já falamos, se é preço público não pode ser tributário. Letra E. Privada, qualificando-se como tarifas remuneratórias de serviços públicos? De forma alguma. Não é serviço público, não é concessão, não é tarifa, também não possuem natureza privada. Os emolumentos possuem natureza tributária. Então, o delegatário aí responde por todas as normas relativas aos tributos, responsabilidade, inclusive os crimes concernentes à natureza tributária dos emolumentos. Continuando aqui os artigos da 8935, 13ª questão, com os artigos 22, 23 e 24. Sobre a responsabilidade dos notários e registradores, marque a alternativa incorreta. Ele quer saber qual está errada. Você pode parar o vídeo e tentar responder. Letra A. A responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro é inequivocamente subjetiva. Perfeito. O artigo 22 da Lei 8935 prevê que os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. A Lei 13.286 de 2016 alterou a responsabilidade dos delegatários de objetiva para subjetiva. Havia uma grande discussão nesse sentido porque o texto do artigo 22 não previa responsabilidade civil em caso apenas de culpa ou dolo, enquanto que a Lei 9492 de 97 previa a responsabilidade subjetiva dos tabeliães de protesto, o que era uma incoerência. Então, a partir da Lei 13.286 de 2016, os notários e oficiais de registro possuem responsabilidade subjetiva, de acordo com o STF, inequívoca responsabilidade civil subjetiva. Então, a alternativa está correta e ele quer a incorreta. Cuidado para não esquecer disso. Letra B. De acordo com o STF, o Estado responde subsidiariamente pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. É muito interessante esse item, porque o STJ assentou lá atrás que a responsabilidade do Estado pelos atos dos delegatários seria aí subsidiária. Porém, recentemente o STF se pronunciou e até elaborou esse tema 777, um recurso extraordinário que eu já mencionei nos slides anteriores, que o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causarem danos aos usuários ou a terceiros. Então, grave bem, o Estado, de acordo com o STF, possui responsabilidade objetiva e não subsidiária. Perfeito? Próxima alternativa.
Letra C. Prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial. Excelente, está no artigo 22, parágrafo único. Prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial. São 2 pontos importantes que você deve gravar aqui nessa questão. Primeiro é o prazo de 3 anos de prescrição para reparação civil. Segundo é a contagem do prazo, quando se inicia. O prazo se inicia na data da lavratura do ato registral ou notarial, porque a questão aí pode trazer o prazo de 3 anos e mudar a data da contagem do prazo, tornando a alternativa incorreta. Tome muito cuidado com isso na hora de responder a questão na prova. Letra D. A responsabilidade civil independe da criminal. Bem como a individualização da responsabilidade criminal não exime os delegatários de sua responsabilidade civil. Ótimo! Isso está no artigo 23 e 24. A responsabilidade civil ela independe da criminal. A responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se no que couber a legislação relativa aos crimes contra a administração pública. A individualização prevista no caput não exime os notários e os oficiais de registro da sua responsabilidade civil. O delegatário ele pode ser civilmente responsabilizado, ainda que ele não seja criminalmente culpado. Da mesma forma, a individualização da responsabilidade criminal não vai eximir os notários e os oficiais de registro da sua responsabilidade civil. Letra E. A responsabilidade criminal será individualizada aplicando-se no que couber a legislação relativa aos crimes contra a administração pública. Lemos isso no slide anterior, que aplica-se no que couber ao delegatário a legislação relativa aos crimes contra a administração pública. Já vi muita questão mudar os crimes aqui na alternativa contra a administração pública para outros tipos de crime. Grave muito isso. Se atente às minúcias da lei seca, porque isso vai cair na hora da prova. Como a alternativa que é a incorreta, sabemos que a incorreta é a letra B. O Estado ele responde objetivamente pelos danos causados, não subsidiariamente. Fechou aqui? Próxima alternativa, alternativa 14. Você deve ler os artigos 25, 26 e 27. A respeito das incompatibilidades e impedimentos, indique a alternativa correta. Vamos analisar uma por uma, como temos feito aqui nos vídeos. Poderão notários e oficiais de registro exercer mandatos eletivos, cargos de ministro de Estado, secretários estaduais e municipais ou de magistério, bem como cargo executivo em autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações federais, estaduais e municipais. Está incorreto. O artigo 25 prevê que o exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia, o da intermediação de seus serviços ou de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão. O tabelião, o notário, o registrador, ele não pode advogar, ele não pode atuar com emprego público, ele não pode ser juiz e delegatário ao mesmo tempo, não pode, nem cargo em comissão. Isso a alternativa está incorreta. Esse texto fazia parte do parágrafo 1º do artigo 25 e foi vetado, obviamente, porque os cargos executivos em autarquias, sociedades, fundações, são cargos em comissão. Por isso não poderia haver essa exceção enorme aqui no artigo 25. Foi vetado o parágrafo 1º, então está incorreta a alternativa A. Letra B. A diplomação na hipótese de mandato eletivo e a posse nos demais casos implicará no afastamento da atividade, exceto em se tratando de mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, de acordo com a hipótese prevista no inciso 3 do artigo 38 da Constituição Federal. É bastante interessante essa alternativa por 2 pontos.
Primeiro, o artigo 25, parágrafo 2º, prescreve que a diplomação na hipótese de mandato eletivo e a posse nos demais casos implicará no afastamento da atividade. Algumas questões podem confundir você trocando os termos, dizendo, olha, a posse na hipótese de mandato eletivo implicará no afastamento da atividade. Não, é a diplomação na hipótese de mandato eletivo é que implica o afastamento da atividade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é essa possibilidade de exercer o mandato de vereador junto com a atividade de delegação, já chegou no STF, já foi discutido, e o STF decidiu na ADIM 1531, que foi julgada recentemente aí em 20 de março, que o dispositivo da 8935 é constitucional, mas manteve os efeitos da medida cautelar concedida em 2001. Então, lá em 2001, o STF ele concedeu a medida cautelar para autorizar que o delegatário fosse vereador e atuasse na atividade da delegação se houvesse compatibilidade de horários. E aí, aplicando a regra da Constituição Federal aos serviços públicos. E aí, agora em 2020, o STF declarou o dispositivo constitucional, manteve os efeitos da medida cautelar concedida em 2001 aí até o final da legislatura em curso, em 2020, aí, por questões de segurança jurídica. Então não se aplica essa regra da Constituição Federal. Já falamos que o delegatário ele não é servidor público, não é funcionário público. Logo, ele não se enquadra na regra da Constituição. A diplomação, nas hipóteses de mandato eletivo, implicará no afastamento da atividade, sem exceção. Alternativa C. Não são acumuláveis os serviços enumerados no artigo 5º da Lei 8935 em qualquer hipótese. Bem, quando tem qualquer hipótese, já começa a levar a alternativa para o erro, porque geralmente há alguma exceção, geralmente. O artigo 26 ele prevê que não são acumuláveis os serviços enumerados no artigo 5º, que são lá os serviços que já tratamos aqui, tabelionato de notas, protesto, RCPN, RCPJ, RTD, RI, registro de distribuição de contratos marítimos. Só que há uma exceção. Alguns municípios eles não comportam, em razão do volume dos serviços ou da receita, a instalação de mais de um dos serviços, porque são municípios pequenos. Então é comum em municípios muito pequenos no interior do Brasil você encontrar ofícios únicos em que acumulam todas as atividades previstas na Lei 8935, em que pese aí a previsão do caput. Então não é em qualquer hipótese. Há uma exceção no parágrafo único do artigo 26. A alternativa está incorreta. Letra D. No serviço de que é titular, o notário e o registrador não poderão praticar pessoalmente qualquer ato de seu interesse ou de interesse do seu cônjuge ou de parentes na linha reta ou na colateral, consanguíneos ou afins, até o 3º grau. Ótimo! Isso está no artigo 27 da Lei 8935 de 1994. O registrador, o notário, não pode praticar atos do seu interesse, nem de parentes ali até o 3º grau. E aí, quem que vai praticar o ato quando for ato de interesse do tabelião, do notário, do registrador ou de seu parente? Quem que vai praticar esse ato? Ali no item 34, capítulo 13 das normas de serviço da Corregedoria de São Paulo, há a previsão de que, nos serviços de que são titulares o notário e o registrador, não poderão funcionar nos atos em que figurem, seja como parte, seja como um procurador ou representante legal, nem praticar pessoalmente qualquer ato de seu interesse de seu cônjuge ou de parentes na linha reta ou colateral, consanguíneos ou afins, até o 3º grau. Nesse caso, o ato incumbirá ao substituto legal do titular da delegação, quando este ou algum parente seu, em grau que determine impedimento, for o interessado.
Então, nesses casos, é o substituto que vai realizar o ato. A alternativa correta é a letra D. Então, fechamos aqui o terceiro vídeo da Lei dos Cartórios em Questões. Voltamos na próxima semana com o quarto vídeo. Nos próximos artigos, volta a frisar, se inscreva no nosso canal para receber as notificações e acompanhe aqui as novidades. Até a próxima, bons estudos!